Bom dia a todos. Senhor presidente e todos os demais, eu agradeço de coração esse convite, porque, para dizer o quanto que eu fico satisfeito de participar de uma sessão dessa, ainda sendo o primeiro evento sobre saúde da Escola de Associativismo, é porque eu aprendi na minha vida que a população do mundo está dividida em 3 categorias. Aquela dos que brigam para comer, que passam fome. E aí nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Daquelas que não passam fome, mas não têm uma casa digna, não têm educação digna, não têm assistência de saúde digna, não têm uma estrutura de lazer, de vida dignos. E nós estamos falando agora de mais de 2 a 3 bilhões de pessoas. Sobraram quanto? Uns 3 bilhões? Esses 3 bilhões, no qual eu me incluo, têm a obrigação moral de dividir tudo que a vida deu de especial, que são os extras, que nos permitem querer viver a vida com dignidade, e repartir com os outros. Essa tem que ser uma necessidade interior e que tem que se ganhar desde pequeno. Na escola, na formação religiosa, dentro da sua casa, mas esse estímulo para as pessoas dividirem o que têm com outros é o que nos faz sentir maiores como seres humanos. E dividir não é só dinheiro. O cara que divide, ele divide recursos, sim, mas ele divide também tempo. Ele divide conhecimento, mas, acima de tudo, ele faz qualquer uma dessas atividades e deve fazê-la com coração, com muito amor, com envolvimento com as suas próprias causas. E eu cresci assim, eu passei minha vida toda gastando entre 40% e 50% de todo o meu tempo acordado em alguma atividade social, de cunho social. E isso me dá tanto prazer quanto eu estar dentro de uma sala de cirurgia, que é a minha atividade principal profissional. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o que a filantropia significa na área da saúde. É impossível abranger todos os aspectos que possam ser de interesse, então vou procurar ser um pouco conciso e vou acabar essa apresentação discutindo um case, que é o sírio-libanês, mas tentando mostrar os valores, as atitudes, as pessoas que levaram o hospital ao caminho que ele hoje trilha. E já antecipando que esse é o caminho de uma instituição, mas todas também precisam seguir uma série de valores, com lideranças fortes, com objetivos bem definidos, para acharem seus próprios caminhos dentro da sociedade. A filantropia na saúde começou lá atrás. A primeira instituição de saúde foi a Santa Casa de Santos, fundada em 1543. E, portanto, a filantropia ela tem basicamente a idade do Brasil. E, durante todos esses séculos, todas as instituições de saúde tinham, ou quase todas, um caráter filantrópico. E eram devotadas, em grande parte, a atender os pobres, os então denominados indigentes. Algo que foi mudando com o tempo. Na década de 30, apareceram as entidades que atendiam os seus funcionários, IAPC, IAPTEC, etc. E aí se começou a falar no direito do cidadão de ter assistência de saúde. Mas foi só em 1988, com a Constituição, com o célebre enunciado do artigo 196, que se definiu o que a saúde tem que ser para o país. Um dever do Estado, um direito do cidadão.
Já antecipo que foi com algum problema, porque fala isso daí sem dizer de onde que vem o dinheiro, de onde vem os recursos para pagar esse enunciado tão portentoso, tão amplo, tão abrangente, que faz com que todos cidadãos possam ter direito de tudo, né? Mas isso acabou com o conceito de indigência e fez com que os hospitais filantrópicos tivessem que se redefinir, porque não tinha mais o pobrezinho, o coitadinho. Agora, todo mundo, perante a lei, tinha algum direito. Mas os hospitais filantrópicos tinham um aspecto que não deve ser menosprezado, que é a isenção das contribuições sociais. Grosseiramente, 10% dos seus PIBs anuais. E, até 2008, eram reconhecidas como filantrópicas instituições que oferecessem 60% de seus serviços para o SUS. Quer dizer, não temos mais o indigente, nós temos o SUS. E que tivessem, então, como alternativa, empregar 20% do seu faturamento em atendimento gratuito. Ora, o que aconteceu no país quando isso se iniciou? Praticamente todas as instituições que queriam ser filantrópicas, queriam continuar sendo filantrópicas, migraram, ou porque quiseram, ou por vontade política, ou por vontade, ou por necessidade, ou por causa do público que elas atendiam, migraram para essa situação. 60% de atendimento para o SUS, né? E alguns poucos preferiram conviver com a ideia dos 20% para a gratuidade. E, dentre eles, algumas, coincidentemente, das instituições que têm mais competência no cenário da qualidade. O Sírio-Libanês, o Einstein, São Paulo, ainda Oswaldo Cruz, o Samaritano, o Moinho de Ventos, lá no Rio Grande do Sul. Então, essa ficou uma categoria muito diferente de todas as outras. O que aconteceu com quem aceitou 60% de SUS? Se deu mal. E por que se deu mal? Primeiro, porque o SUS sempre se mostrou ao longo, o governo, né, de um modo geral, sempre se mostrou ao longo do tempo ser um mau pagador. Pagando atrasado e pagando pouco. Tabelas não são corrigidas há mais de 10 anos. Né? Isso sem pensar o que aconteceu com a inflação. E, num número que é do presidente da Federação das Santas Casas, os hospitais, de um modo geral, recebem 60% de cada 100 que se gasta. Ou seja, cada boa ação que o hospital faz, filantrópico, ele toma um prejuízo de 40% do que gastou com aquele paciente. Essa lógica não existe. Essa lógica é lógica, não diria nem suicida, é lógica de genocídio, para matar todo o sistema de saúde que atende a população SUS. E mais um detalhe, que é o teto. Existe uma situação rígida, burra, na minha opinião, de que, assim, atingir o teto, pode fazer o que quiser que não vai receber a mais. E tem instituições que têm competência para fazer mais do que estão fazendo e não conseguem melhorar seu teto. Por outro lado, existem situações que chega o indivíduo acidentado, você não pode falar assim, bom, eu vou te dar um soro só, não posso dar 3 porque o nosso teto já batemos o limite, você vai tomar só um soro. Você sair vivo, sorte sua. Se não sair, você morre. Sinto muito, o nosso teto foi alcançado. Quer dizer, é impensável uma coisa dessa. Como o outro lado também é burro. Se não fornecer todo o atendimento relativo ao teto ao que eu tenho direito, eu vou ganhar o dinheiro do mesmo jeito. Ora, então, do ponto de vista econômico, é muito melhor não fazer do que fazer. Do ponto de vista de vocação, é muito melhor fazer mais do que, em princípio, se pode fazer. Então, quais são as consequências principais? Faltam recursos para pagar o custeio dos atendimentos. E as instituições têm que fazer levantamentos, levantar fundos. Alguns vêm do setor privado, que de vez em quando vai lá e perdoa, o setor público, desculpe, de vez em quando o setor público vai lá e perdoa alguma dívida. De vez em quando o setor público vai lá e injeta mais um dinheirinho extra. O Estado de São Paulo injeta 13 milhões todo mês na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Agora, e as dívidas com bancos em geral? O exemplo da Santa Casa de São Paulo, de novo. Eles têm uma dívida hoje de 700 milhões de reais. É impagável. É impagável. E todas as Santas Casas, de um modo geral, estão, talvez excluindo a de Porto Alegre, todas estão numa situação muito parecida, né? E sem perspectiva, o que é pior. Consequências, outras, sucateamento tecnológico. Ora, a medicina, nos últimos 30 anos, ganhou um grau de sofisticação tecnológica incrível. A possibilidade de fazer exames diagnósticos cresceu de uma maneira assustadora. Aparelhos, tomografia, ressonância magnética, PET-CT e tantos outros, os aparelhos de cinecoronariografia, você vai lá hoje, faz um cateterismo, bota um stent, faz o ultrassom da artéria coronária. Quer dizer, o grau de sofisticação é enorme, mas isso custa. Isso custa. Equipamentos caros e o treinamento de quem faz as coisas. E o material que se utiliza para muitas dessas situações de diagnóstico e que acoplam, não raro, procedimentos terapêuticos também. Fora os exames de laboratório. Antigamente, você fazia hemograma, creatinina, glicemia, sódio, potássio, olhe lá. Hoje tem uma tonelada de exames para poder entender melhor as várias doenças, a fase que elas estão, a resposta aos tratamentos. Ou seja, a sofisticação do atendimento fez com que a inflação na área da saúde fosse maior que a inflação dos países em geral, às vezes de 10%, 20% a mais por ano. E a tendência é continuar a ser a inflação na saúde maior do que a inflação de países com inflação estável. Por quê? Porque a incorporação de novas tecnologias obriga isso a acontecer. A partir do momento que você tem a tecnologia, em princípio, ela existe para ser usada. Fora a pressão da indústria, né, que também, às vezes, força o sistema a usar mais do que precisa. Então, vou dar um exemplo da minha área, né? Faz uma cirurgia, tira um tumor de estômago, um tumor de intestino, e a gente, tradicionalmente, junta os pedaços com fios, mas tem as suturas mecânicas. Você vai lá, dá um disparo e faz uns 5 minutos mais depressa do que quando faz à mão. A única diferença é que com fio você gasta R$100 e com a sutura mecânica você gasta R$3.000. É um detalhezinho, mas a indústria te pressiona a achar que isso é muito melhor. E o pessoal mais novo, que é a grande maioria dos médicos, acredita que para se sentir dentro daquele espírito de melhor atendimento, precisa gastar o que é mais novo, né? Mais moderno, mais sofisticado, o que nem sempre é verdade. Então, é um sistema de pressões para tudo que é lado. E estoura em cima de quem? Dos pacientes, óbvio. Né? Porque não tem dinheiro, não tem a tecnologia, os médicos no sistema público são mal remunerados, então também fazem as coisas com algum grau de desatenção, isso não se pode negar. Existem médicos que têm a vocação acima de tudo, mas tem médicos que acabam se acomodando. Eu vejo isso muito quando o indivíduo começa a atingir faixas etárias mais avançadas, ele está cansado. Está cansado de brigar com o mundo. Então, seja o que Deus quiser, olha, vai lá e faz esse exame. E fica esperando. Se o doente vem com o exame ou não, é outra história. Se o doente vai demorar 6 meses ou 6 dias para voltar com o exame, é outra história. A obrigação dele é pedir o exame. Então, existe uma acomodação geral, né, de quem está exercendo a medicina, do sistema como um todo, de quem está fazendo gestão, de quem está financiando. Esse é o momento que nós vivemos. Né? E, então, o paciente paga a conta porque a qualidade de atendimento acaba sendo comprometida. Instalações deterioradas, isso é o mínimo, né? Porque se você não tem dinheiro para pagar um tomógrafo, vai lá pintar a parede, pôr azulejo novo, né? Não tem esse dinheiro. Né? Mas veja que o SUS ele atende 54%. Tem 54% dos seus atendimentos feitos em instituições filantrópicas. Ou seja, se um dia as instituições filantrópicas falam assim, bom, chega, não brinco mais, não está certo esse jogo, o que acontece com o SUS? Está morto. Está morto. Mais ainda,
em cidades pequenas, ele é absolutamente transcendental. Santas Casas, em cidades pequenas, às vezes são as únicas instituições que atendem a população SUS. E vejo, outros dados são alarmantes. 60% dos atendimentos de câncer do SUS são em hospitais filantrópicos. 70% das cirurgias em hospitais filantrópicos. 73% das quimioterapias em hospitais filantrópicos. 60% dos procedimentos cardiológicos em hospitais filantrópicos. Por que neles? É porque também, como eles atendem uma população de alguma forma pagante, eles acabam tendo alguns equipamentos a mais que os outros. Mas é uma situação de caos. Fecha os hospitais filantrópicos, fecha as portas para o SUS está morto. Simples como isso. Veja esse terreno aqui. Esse aqui é o Hospital Jaçanã, um dos hospitais da Santa Casa de São Paulo. Eu trouxe isso aqui porque, há uns meses atrás, eu fui participar de um curso de demonstrações de cirurgia, me convidaram, eu nunca tinha ido lá, e era a terceira vez que me convidaram, eu acabei aceitando. E fui, num sábado, fazer cirurgias demonstrativas. Aí, entro, vejo esse terreno. Bonito, né? Lugar bonito, dentro de São Paulo, Zona Norte, dentro de São Paulo. Falei, pô, que bárbaro. Esse lugar deve ser muito incrível, um lugar para ficar o dia inteiro. Bom, aí, chegando mais perto, vejo como é que está o prédio. O grau de deterioração das instalações, né? Mas vocês ainda não viram melhor, ou pior. Esse daqui é o vestiário. Os armários dos vestiários. Isso aqui é a roupa suja que os médicos usaram num canto do vestiário, cujas paredes não merecem nenhum comentário. Essa é a entrada do centro cirúrgico. E aqui é a turma assistindo a cirurgia. Isso aqui é realidade no país. É realidade. Né? E, de alguma forma, isso tem que ser quebrado. E eu já antecipo que não é às custas do governo. Eu citei aqueles hospitais diferentes, aqueles hospitais que não aceitaram entrar na onda dos 60%, ou que não precisaram entrar na onda dos 60%, e resolveram conviver com a ideia dos 20%. Até que começou um movimento de tentar regulamentar essa história. Aí, em 2001, o Serra era o ministro da Saúde, me pediu para fazer uma proposta em nome dos hospitais filantrópicos que tivesse um tipo de atividade altamente complexa, sofisticada, dentre eles o sírio-libanês, né? E eu acabei montando um grupo, e a gente foi discutindo e chegamos à conclusão que o que seria mais justo seria pegar o valor da contribuição social que os hospitais pagam ou deixam de pagar para o governo, mas usar esse dinheiro em atividades relacionadas com a saúde. Atendimento de alta complexidade, programas de treinamento, sempre de acordo com as necessidades dos gestores locais de saúde. Bárbaro, ótimo. Isso foi, depois de meses de discussão, com 3 ministérios participando da discussão, foi aprovado um decreto para esses hospitais especiais. Quando começou o governo do Lula, o então ministro da Saúde, Humberto Costa, não gostou muito da ideia, achou que tinha hospitais lá que não deviam estar participando, enfim. E, em vez de se preocupar em cancelar uma portaria, ele deu um jeito de que o decreto fosse cancelado. Então, de uma hora para outra, os hospitais especiais ficaram sem como agir. Aliás, não tinham nem mais uma condição legal, nem para lá, nem para cá, do ponto de vista jurídico. Bom, a história continuou, depois voltou, discutiu-se, e hoje ela funciona dessa maneira. Então, o Hospital Sírio-Libanês é um desses especiais. E eu vou aqui, então, comentar o case do hospital. Vou apresentá-lo como um case.
E tentando mostrar para vocês que o mundo da saúde, do ponto de vista filantrópico, ele não precisa ser nem um extremo, nem o outro. Nem um centro cirúrgico do Jaçanã, nem a alta sofisticação de alguns hospitais, dentre eles o Sírio-Libanês. E eu vou mostrar para vocês como que a coisa foi acontecendo e como o tema associativismo, eu vou tentar mostrar os valores, as atitudes que fizeram com que o hospital seguisse esse caminho atual. E eu, antes de mostrá-los, já antecipo que é neles que eu acredito para qualquer instituição. Porque, como dizia o presidente Marcos, o que vale é a instituição. As instituições, elas ficam. A gente passa, elas ficam. Sempre pode chegar um cara meio débil mental que afunda, acaba com ela. O mundo está cheio de exemplos. Sempre pode chegar alguém que acha que tudo que foi feito foi errado, agora precisa mudar de acordo com a minha cabeça. Grande chance de acabar também. Por quê? Porque o que mantém a perenidade de qualquer instituição é aquela tradição de seguir os valores que são implantados desde o seu início. Não as técnicas administrativas, os valores. Então, o hospital foi criado em 21. São Paulo vivia um momento diferente da maioria de quase todas as outras partes do país. Porque São Paulo foi a sede de grandes imigrações. E teve uma imigração muito forte dos italianos, que eu sei que aqui também é intensa, mas os italianos foram substituir os escravos nas lavouras do café. E não porque todo mundo bonzinho, a escravidão não tem nada a ver, nada, é porque saía mais barato trazer italiano pobre para trabalhar do que ir atrás de escravo. Foi esse o grande motivo. E os italianos chegaram e ocuparam os espaços dos escravos, mas também foram povo inteligente, povo competente, povo briguento, foram achando seus lugares e hoje são líderes em tantas coisas, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E os italianos, para vocês terem uma ideia, eles eram tão importantes na cidade de São Paulo que, no começo do século XX, a língua mais falada não era portuguesa, era italiano. Sabia disso, Luiz Carlos? Então, mas, enfim, então, os italianos fizeram o seu hospital. Os japoneses fizeram o seu hospital, os ingleses fizeram o seu hospital, os alemães fizeram o seu hospital, e a coletividade sírio-libanesa também fez seu hospital. E, um pouco mais tarde, a comunidade judaica fez o seu hospital. Então, São Paulo tem essa característica de comunidades que chegaram, se instalaram, e as histórias que eu ouvia de que assim, a criação de um hospital era uma maneira até de mostrar gratidão pelo acolhimento que essas coletividades imigrantes recebiam do nosso país e que permitiram o sucesso na vida para muitos dos que aqui vieram. Então, essa senhora, a dona Adma Jafé, ela era esposa de um grande capitão da indústria. E eu não sei se ele queria que ela tivesse o tempo dela ocupado ou o que foi, mas, enfim, o fato é que ela juntou um grupo de senhoras e fundou a chamada Sociedade Beneficente de Senhoras. E vamos fazer o hospital da nossa coletividade. Já existia o da coletividade inglesa, o da japonesa, já existia o da italiana. Então, era tanto imigrante que vinha da região do Líbano, da Síria, precisamos fazer o nosso também. E fizeram o hospital sírio-libanês. Então, aqui, o primeiro grande valor, empreendedorismo. A dona Adma foi empreendedora. E demorou 20 anos para construir o primeiro predinho. E ela tinha a percepção de que o hospital tinha que ser uma entidade filantrópica, voltada para os menos favorecidos, que era a frase, né? Demorou 10 anos para lançar a pedra fundamental, demorou mais 10 anos para o predinho ficar pronto. Isso é o que dizia a dona Adma: o hospital é para todos, sem distinção. Não terá cunho confessional ou político. É a instituição filantrópica da coletividade. Definiu, matou, é isso daí. E tem que continuar sendo isso ao longo do tempo, porque cresceu em cima
dessa percepção, né? Agora, quando o hospital ficou pronto, estávamos no meio da Segunda Guerra. Ele foi requisitado para ser uma escola de cadetes, uma escola militar. Então, os militares tomaram o predinho, ficaram lá 20 anos, e em 60, 61, devolveram os escombros, né? O que sobrou de uma escola de cadetes. E para devolver também foi uma confusão. Dona Violeta Jafé, que era filha da Adma Jafé, que cresceu em casa, por isso que filantropia é algo que a gente vai aprendendo desde pequeno, ela cresceu em casa ouvindo falar do hospital, do hospital, do hospital, do hospital. Um dia ela estava passando do lado do hospital, era a família muito bem relacionada deles, com uma importante autoridade do Estado, falou assim: os senhores precisam devolver isso daqui para a nossa sociedade. Aí, quem estava do lado dela, uma cutucada: para, não fala assim com ele, né? Bom, mas o fato é que essa cutucada dela, que não deu bola para a cutucada que levou no carro, fez com que as pessoas se motivassem e o hospital fosse devolvido. Então, isso daqui chama-se liderança na coletividade. Aí ela juntou um novo grupo de mulheres, que já uma geração após a primeira geração, e elas começaram a trabalhar em cima da reconstrução do hospital. E foi só em 65 que o hospital começou a funcionar. E, nessa reconstrução, muitos médicos participaram. E um deles, eu com muito orgulho, digo que era meu pai, que tinha seus 50 e pouquinhos anos na época, e já era uma grande liderança no ambiente universitário, acadêmico. Então, a coletividade, na época, achou que ele deveria liderar o hospital. E ele o fez de uma maneira extremamente sábia. Ele achou que, e é isso que eu acho que mais vale para nós lá, que o hospital tinha que ser sempre um centro de excelência. Para isso, ele trouxe os colegas dele, que também eram professores da Universidade de São Paulo, que, por felicidade, é muito próxima, geograficamente, do Hospital Sírio-Libanês. Então, o que aconteceu? O pessoal, que é o esquema clássico, de manhã na faculdade, no Hospital das Clínicas, e depois ia para o Sírio-Libanês. E, com isso, desde o começo, o corpo clínico foi um corpo clínico privilegiado. Mas, mais ainda, ele teve uma percepção de que os principais clientes do hospital são os médicos. Todo mundo fala: não, o principal cliente é o paciente. É óbvio, o objetivo final é tratar bem do paciente. Mas como fazer isso? Naquela época, era importante que os médicos se sentissem estimulados a entrar numa instituição novinha, pequenininha, que não tinha muito o que oferecer. A não ser que ele falasse: olha, eu preciso tal material, está comprado. Eu preciso o quê? Está comprado. Está comprado. Ora, se dá para os melhores caras, os melhores equipamentos, o que acontece? Os doentes têm a chance de ser melhor atendidos, né? Foi esse a linha de pensamento da época. E, por causa do corpo clínico, apesar de não ser uma instituição universitária, desde o início ela tem um forte viés acadêmico. E, por ter esse forte viés acadêmico, o controle de qualidade que o corpo clínico faz entre si é absurdo. Alguém faz uma bobagem, está queimado lá dentro. Ele não consegue se manter. O cara é muito bom, todo mundo fala: pô, esse cara é bom para isso. À medida que vão chegando as referências, pô, é fulano, é o beltrano, é o cicrano. Então, é uma espécie de controle interno gratuito que a instituição tem, mas em função da qualificação dos seus profissionais, né? E, desde o começo, com um intenso espírito de humanismo. Quer dizer, aí, o que o paciente precisa, a gente tem que fazer. Então, as histórias são inúmeras e não dá para contá-las aqui. Mas sempre o hospital favoreceu os pacientes. Ah, acabou o dinheiro. Não vai deixar de tratar. O hospital leva na cabeça, mas trata do doente. Ah, esse paciente só consegue ser bem tratado aqui. Não tem como pagar. O hospital leva na cabeça, mas trata. Então, isso daqui foi o estilo do hospital. Até mais recentemente, quando o hospital, vou comentar logo mais, deixou de ter aquela cara de hospital pequeno, boutique, para ser um hospital trabalhando nos modos atuais à base de alta demanda. Então, hoje, quem está na administração não tem essa leveza e tenho que confessar que isso me preocupa um pouco, né? Porque você pode ter... É como ponte em cima
entre duas montanhas, elas têm um distanciamento de um pedaço do outro, porque engenheiro sabe o que eu estou falando, né? Porque a Terra se movimenta e ela tem que ter uma linha lá para se mexer e não quebrar, né? E, então, todas essas válvulas de escape, todas as instituições têm que ter. Bom, agora aqui que eu acho que é uma mensagem extremamente importante. Quando esse predinho começou a funcionar, não havia dinheiro para nada. O hospital vivia às custas de doações. E algumas pessoas importantes na comunidade faziam jantares de fundraising, levantavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E as relações pessoais iam criando vínculos de algumas dessas pessoas com o hospital. E uma delas se chamava Hassib Mofarrege. O Hassib, eles eram dois irmãos, que eram donos de uma área muito grande na cidade de São Paulo, e que eles tiveram a grande sacada de doar um pedaço para fazer o CEAGESP nosso. E, com isso, o valor das terras foi para o espaço, grandes negócios imobiliários, ficaram muito ricos. E um dia, meu pai chega para o Hassib e fala assim, Hassib, nós vamos dar uma pintada aqui, porque isso aqui está meio ruim, estamos sem grana, você não quer ajudar? Ele começou a ir, passar visita, se interessar. Então, ele gastou tempo, gastou conhecimento e botou a mão no bolso. Ele pagou um prédio inteiro para o hospital. O segundo prédio do hospital veio do bolso dele, né? Ou deles, dos dois irmãos, mas por iniciativa desse senhor Hassib, que se motivou. Então, aqui vem o terceiro tipo de liderança na filantropia, que é fundamental. É o líder da comunidade que compra a causa. O Hassib, ele ia lá todo dia. Não tinha o que fazer, ele ia lá. Andava, via se tinha alguma coisa que não estava no lugar, se não sei o quê. Aí sentava, conversava com um, com o outro. Parecia que era uma empresa dele. Olhava aquilo como se fosse dele. E o indivíduo envolvido com as instituições, ele acaba tendo que ter essa necessidade. E, para ele ter essa necessidade, precisa ser motivado e precisa ser dado espaço para ele, diga-se de passagem também. Não adianta só falar assim, olha, o cara pode ficar motivado, mas vai lá e ninguém deixa ele falar, ninguém deixa ele decidir, ninguém dá espaço para ele acontecer, um beijo, um queijo. Então, as instituições também precisam identificar essas pessoas, trazê-las e tratá-las com todo o apreço que elas merecem, porque elas vão fazer a diferença. Um outro aspecto do hospital importante foi o pioneirismo. Então, com essa coisa de qualidade, começou a se falar, pô, está saindo nos Estados Unidos um negócio chamado UTI. Vamos fazer uma aqui. Então, um grupo de médicos novinhos, estavam na faixa dos 30 anos, recém-formados, foi estudar a história de UTI, como é que faz, como é que não faz, montaram a primeira UTI do Brasil. Isso foi um divisor de águas, porque o hospital passou a ser um hospital de referência para casos complexos. Porque não tinha muito onde tratar caso grave, todo mundo mandava para lá. Depois as UTIs foram pipocando e houve uma evidente e necessária distribuição dos casos complexos com outros hospitais da cidade e com outros hospitais do país. Mas esse fato, esse pioneirismo, deu um up importante para o hospital. E, basicamente, na mesma época, havia saído um aparelho chamado acelerador linear. Até então, as radioterapias eram feitas com bombas de cobalto, com tremendos efeitos colaterais e muitas complicações imediatas e tardias. E o acelerador linear já aparecia como uma alternativa do outro mundo, uma quebra de paradigma. Ora, muitos dos cirurgiões da época eram referência em cirurgia de câncer. E a radioterapia era uma arma complementar para muitos casos. Então, o que fez o hospital? Cacifou. Comprou o primeiro aparelho de radioterapia do Brasil, né? Mandou a gente treinar fora, etc. E, com isso, nasceu um embrião do Centro de Oncologia, que eu vou comentar logo mais.
Ora, muitos de nós, na época eu já era nós, eu tinha meus 5 anos de formado, tínhamos interesse em fazer alguma atividade acadêmica lá dentro. Mesmo trabalhando na faculdade, onde até hoje eu sou professor, e muitos que estão lá e fazem cursos sírio-libaneses também são professores, mas apareceu o interesse em fazer algumas atividades que, na faculdade, nem sempre são tão simples de fazer, e dava para fazer um sírio-libanês. Isso foi o embrião do chamado Centro de Ensino e Pesquisa, que virou uma moda entre os hospitais de São Paulo. Todo hospitaleco fazia o seu centro de ensino e pesquisa. E também nós fizemos o nosso. Mas isso foi um divisor de águas também, porque o hospital começou a entender que ele podia ser algo mais do que um simples local de atendimento. Eu, quando fui estagiar nos Estados Unidos, estava um dia no auditório do Instituto Nacional de Saúde, lá em Bethesda, e na entrada tinha uma frase que me marcou bastante, eu procurei trazer essa visão para o hospital. Dizia, em outras palavras, que a qualidade do atendimento numa instituição passa por atividades relacionadas com ensino e pesquisa. Eu falei, eureka! Nós vamos ter que nos meter nisso para valer se nós quisermos ser uma instituição de liderança em termos de qualidade. Hoje nós já somos, mas as coisas mudam. E você pode andar mais devagar, o teu concorrente crescer muito mais e você ficar para trás. Se você não perceber quais são as tendências que levam à melhoria da instituição, as tendências que levam a chamar o mercado para si. Então, com isso, nós acabamos mudando, eu vou mostrar logo mais, esse Centro de Ensino e Pesquisa virou um Instituto de Ensino e Pesquisa, virou uma grande instituição que recebe de 25 a 30 mil pessoas ano para atividades de formação. Agora, o hospital também percebeu que precisava crescer, estava muito pequenininho. Então, houve a percepção da necessidade de crescimento e também de oferecer melhores instalações. Por quê? Porque outros estavam também crescendo. E você nunca está sozinho no mercado. E a concorrência é uma coisa sadia, mesmo entre instituições filantrópicas, porque uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Não, o nosso grande concorrente em São Paulo é o Albert Einstein, da coletividade judaica. E a gente sempre, quando eu dirigi o sírio-libanês e o diretor lá do Einstein, o Cláudio Lotenberg, a gente sempre brincava assim, um sempre se prestigiava o que o outro fazia. E a gente sempre ficava cutucando um outro. O que você está fazendo? O que eu vou fazer antes? O que você vai fazer depois? Porque isso é sadio. Por quê? Porque, a partir do momento que as instituições são líderes, elas crescem, as que vêm depois também têm que crescer. E o que a gente reparou é que, a partir do momento que as instituições foram crescendo, até as mais simples tiveram que mudar um pouquinho suas características. É um efeito cascata, um efeito dominó, que a comunidade, de um modo geral, pede. Eu sempre fui fissurado para montar um centro de câncer. Eu tinha esse interesse acadêmico na área de câncer, na cirurgia do câncer. Eu tinha estagiado nos Estados Unidos na área de câncer, em grandes centros de câncer, e eu botei na minha cabeça que eu queria fazer um centro de câncer em São Paulo. A minha primeira tentativa foi na faculdade, no Hospital das Clínicas, que não vingou. Mas não vingou, Sérgio, porque assim, lá nós somos departamentalizados. Tem o departamento de cirurgia, o departamento de clínica, o departamento não sei o quê. E câncer é uma coisa que é multidisciplinar. Então, ela funciona à base de centro. Tem alguns de cada departamento. Óbvio que o projeto está lá, fez 30 anos hoje, e ficou na gaveta durante muito e muito tempo. Tinha um professor de ginecologia que falava assim, mas se vocês forem tirar os casos de câncer da gente, só vai sobrar corrimento para a gente tratar aqui. A visão de um dos principais professores. Quer dizer, mas era a mentalidade da época. Hoje já sabe que não é bem assim. Então, a gente fez no sírio-libanês. E no sírio-libanês, eu peguei um monte de moleque, um monte de gente nova e mandei estudar fora. E se preparar fora. Para voltar e a gente fazer lá dentro um centro, que não fosse um hospital dentro do hospital, mas um centro de excelência lá dentro. E a minha ideia é que esse centro virasse um centro modular dentro do hospital, mas que fosse modelar. Qualquer instituição pública ou privada podia fazer igual.
Bastava alguém inventar um modelo, e é isso que está acontecendo hoje. Está se replicando no Brasil inteiro. E cada vez que sai um novo concorrente, ao invés de eu ficar triste, eu fico feliz da vida. Falo, pô, que bom. O que eu imaginei lá atrás frutifica. Mais gente vai poder ser melhor atendida. Então, cada vez que alguém dos nossos vai ser chefe no outro serviço, eu falo, pô, maravilha, eu realmente fico feliz. E, então, aí, de novo, uma atitude pioneira, de pioneirismo, e percepção de necessidade de mercado. Começou a se falar em telemedicina. De cara, a gente montou um programa de telemedicina com o Memorial Sloan Kettering, para discutir casos. Aquela sala de telemedicina, em 99, pasmem, custou $500 mil. Você compra uma televisãozinha aí de R$2.000, bota o Skype e você resolveu o seu problema, né? Então, o mundo é outro. Só que o pioneirismo tem um preço. Custa mais caro, você dá mais trombada, mas botou a gente num cenário de uma forma diferente. Depois de alguns poucos anos, nós estávamos fazendo uma reunião semanal de discussão de casos, que era transmitida ao vivo para 120 hospitais no país, sendo acompanhada, em média, por 800 a 1.000 médicos em todo o país. Então, aquela vocação de ensino pós-graduado ficando mais forte por uma outra via também, né? E tanto que, então, em 2001, foi inaugurado o Instituto de Ensino e Pesquisa, com a vocação para ensino pós-graduado. Sempre perguntam para mim, perguntam para os outros, por que vocês não fazem uma faculdade de medicina? Porque a nossa vocação, até agora, tem sido só ensino pós-graduado. É a competência e o interesse do corpo clínico, né? Faculdade fora de graduação, pode ser, mas, por enquanto, não tem sido o principal objetivo. Bom, dentro da história da responsabilidade social, algo que começou a atingir as empresas na década passada, o Sírio-Libanês, assim como outros hospitais, percebeu que também tinha que ter poderia ter alguma outra atividade não relacionada com atendimento médico exclusivamente dentro da instituição. Então, nós montamos um programa chamado Abrace Seu Bairro, que era, no início, para atender 500 crianças do bairro onde está o hospital, que não é um bairro rico. Depois de um ano, já estávamos atendendo 3.500 crianças. E aí, daí, para fazer as crianças da educação, escola, etc., a coisa foi num crescente rápido, né? Rápido. E na década de 2000, a gente entendeu que o caminho não era mais ser um hospital, mas sim um centro médico, onde as pessoas fossem não apenas para serem internadas, mas também para fazer exames, consultas, dependendo das áreas, algumas têm consultórios lá dentro. Então, se tornando um centro mais completo, né? E, então, isso foi uma das principais alterações. O hospital passou a se envolver mais com responsabilidade social. O IEP, o Instituto de Ensino e Pesquisa, foi crescendo assustadoramente, como eu comentei agora há pouco, 25, 30 mil pessoas ano frequentam o IEP. E aqui uma coisa que eu botei só para dizer como é que se decidiu comprar um PET-CT. O PET-CT é um armamentário fundamental hoje para diagnóstico na área de câncer. E era algo que estava começando a aparecer. Eu já conhecia o equipamento e nós tínhamos lá no hospital um acordo com a Siemens, que o nosso parque tecnológico de imagens era quase tudo deles, e eu, quando assumi a direção, falei para o presidente da Siemens, olha, eu até topo manter esse acordo, com uma condição, tudo que vocês trouxerem de novo, primeiro para a gente. Né? Ele falou, fechado. Aí, um dia, me chamou o diretor administrativo e falou assim, olha, o pessoal da Siemens está oferecendo aqui um PET-CT. Tem 16 no mundo, o 17º eles querem botar na América Latina, e vieram falar com a gente. E o PET-CT, o problema dele era os isótopos é controlado pelo governo, era uma coisa complicada. Se não tem o isótopo, é como gasolina para o carro, não anda. Aí, discussões internas com o pessoal da área de isótopos, tal, eu cheguei assim à conclusão, vamos comprar. Qual o planejamento estratégico? Nenhum. Vai custar $3 milhões. Dane-se. Se o hospital
não conseguiu fazer funcionar, perdeu 3 milhões de dólares. Ele não quebra. Agora, se fizer funcionar, nós vamos sair na frente de todo mundo. Então, foi uma decisão assim, meio... vamos, porque pode ser muito bom. E eu sabia que era bom, porque eu tinha visto funcionar nos Estados Unidos, no hospital que eu trabalhava. Então, muitas vezes, as decisões têm que ser desse tipo também. E como é que elas podem ser tomadas? Quando você tem gente que cacifa. Eu não podia tomar essa decisão sozinho. Eu não sou o dono do hospital. Né? Mas eu motivei o pessoal da área administrativa e motivei os nossos empresários, viu, Sérgio? Que iam bancar a história. Que a gente precisava de caixa para poder comprar. Então, isso foi importantíssimo. Por quê? Porque coincidiu com o início das atividades do Centro de Oncologia e começou a vir gente do Brasil inteiro para fazer PET-CT. Brasil inteiro. Hoje tem um monte de lugar, mas na época não era assim, porque a meia-vida do isótopo é muito curta. E isso acabou dando um impulso para a nossa proposta do Centro de Oncologia. Estou terminando. Então, o que tem acontecido ultimamente? O Hospital Sírio-Libanês hoje não é mais importante só porque seus médicos são bons, é porque ele, como instituição, está fortificado com o carimbo de excelência. E as pessoas que vão lá, vai muita gente que não sabe nem quem são os médicos hoje, ou mal conhece os médicos, mas vão em busca de excelência. Muitos vão porque o doutor fulano de tal é um craque e trabalha no Sírio-Libanês. Muitos vão porque o doutor fulano de tal é craque, tanto faz onde trabalha. E muitos vão porque o Sírio-Libanês é um bom hospital. Né? E esse é o movimento atual, e o hospital tem que se fortificar, mas fortificando também seus médicos, não pode esquecer do princípio de trás, porque é esse binômio que gera a grande qualidade. O hospital acabou seguindo um caminho de outros, foi se expandindo, abrindo outras unidades de diagnóstico na cidade de São Paulo, se locomover de um canto para o outro em São Paulo é um drama, abriu um centro de oncologia em Brasília, que é um grande sucesso, a gente tem muito doente de Brasília, muito, e agora tem como atender localmente as pessoas. Né? Nós passamos a nos envolver com organizações sociais, abrindo, tocando algumas instituições. Eu falo de boca cheia com orgulho que a organização social é uma proposta minha, feita para o governador Mário Covas, quando ele era senador, que falava assim, olha, eu tinha sido secretário de saúde, e falei assim, olha, não dá para administrar o hospital público, não dá. O pessoal da área pública não entende nada de administração. É sempre alguém que é amiguinho não sei do quem, e é muito comum as administrações diretas serem ruins. É melhor pegar e dar gestão para instituições privadas filantrópicas, que têm competência comprovada e não vão lá para roubar, vão lá para fazer as coisas acontecerem pela vocação filantrópica. E as organizações sociais cresceram muito, os senhores todos sabem que elas hoje representam uma situação de grande vantagem sobre a administração direta. A grosso modo, atende 25% a mais pessoas, gastando 25% a menos. Então, falta muita coisa. Tem indicadores, coisas que a administração direta não tem, e muita, de um modo geral. Então, está gerando um método comparativo para o atendimento do setor público. Né? E o hospital, então, acabou inaugurando 2 novos edifícios, entendendo que não dava mais para crescer sendo só um hospital tipo boutique e tendo que trabalhar com economia de escala. Então, esse aqui acho que é o slide mais importante de tudo que eu falei até agora, que vale para a filantropia, que vale para o Sírio-Libanês, vale para qualquer Santa Casa, e vale para qualquer instituição, e depende de nós, do nosso envolvimento com as causas. E essas essa é a lista daquilo que foi fazendo o hospital crescer. Objetivo definido, filantropia, empreendedorismo, liderança, busca pela excelência, pioneirismo, humanismo, percepção de mercado, ensino, pesquisa, atividades de responsabilidade social. Esse é o nosso conjunto. Se eu pudesse dizer alguma coisa para todos vocês, que eu sei que muitos têm envolvimento com outras instituições, é bom pegar um checklist desse e ver o que cabe e o que não cabe. Isso aqui não cabe para todo mundo. Né? E talvez outras instituições tenham que botar outras palavras de ordem aí no checklist delas. Mas tem que trabalhar com uma coisa desse tipo, que é para poder pensar lá na frente o que pode acontecer com cada uma das instituições. O hospital definiu sua missão, visão, valores, que é uma coisa obrigatória. Aqui apenas umas imagens. Quando foi inaugurado o hospital em
65, esse aqui é o da Arcutite fazendo o discurso de inauguração. Aqui, quando em 71 foi inaugurada a radioterapia, foi uma coisa tão impactante que veio o presidente Médici, o governador Laudo Natel, e mostrando o quanto os hospitais podem e devem ser considerados importantes nas suas comunidades. Aqui, quando nós fizemos um convênio do Sírio-Libanês com o Memorial Sloan Kettering, quando eu fui fellow lá, o Paul Marx era o presidente do Memorial, o Nassif era o presidente da Associação Médica Brasileira, o Yokota era o secretário de Saúde, o Dr. Dyer, eu. E aqui um fato curioso, né, viu, Luiz Carlos? O Paul Marx era judeu. E então, quando ele veio para São Paulo, conheceu tudo, eu levei ele até o Palácio do Governo para conversar com o governador Mário Covas. Eu pedi para o Covas, fala para ele que é importante a gente ter alguma coisa juntos. Então, é aquela história, a gente usar as relações da gente para facilitar algumas atitudes políticas. O governador chegou e falou assim para ele: nossa, isso vai ser muito bom para São Paulo, nós vamos ficar muito felizes, etc. O Paul Marx ficou satisfeito, e o Einstein é do lado do Palácio do Governo, e nós fomos de helicóptero para lá. Aí eu perguntei para o Paul Marx: você quer conhecer o Einstein? Ele me respondeu: não. Fomos em frente. Quer dizer, ele tinha um compromisso com a gente, que seria da comunidade, vamos dizer, do outro lado do rio, mas era um compromisso técnico, científico, de uma causa que ele também acreditou, que era a primeira relação do Memorial com uma instituição fora. Eles não tinham nunca vivido essa experiência. Era de uma associação de cooperação, foi bastante interessante. Aqui, a inauguração do Centro de Oncologia, trouxemos o presidente Fernando Henrique, o Bajas Negri era o ministro da Saúde na época. Esse nariz aqui é do Geraldo Alckmin, que era governador, né? E, de novo, mostrando que a gente tem que saber trazer para as causas aqueles que têm poder decisório de alguma forma. Estejam eles no setor público, no setor privado, no setor técnico, o que for. As causas, elas têm que ser trabalhadas para que todo mundo possa se unir a elas e em prol de se chegar aonde se pretende, qualquer que seja a causa. Isso aqui é só para mostrar nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, um auditório para 500 lugares, outras salas de reuniões, a sala de telemedicina, centro de treinamento em videocirurgia, temos 11 equipamentos para treinamento, e que damos cursos frequentes, treinamento para anestesistas e intensivistas, para ressuscitamento e tratamento de doentes graves, e assim por diante, né? Então, esse é o hospital de hoje, o primeiro prédio, o segundo prédio, o terceiro prédio, os 2 prédios atuais e unidades fora. Nós temos 100 mil metros quadrados, 3 unidades externas, mais de 5 mil colaboradores hoje, uma receita líquida de mais de 1 bilhão por ano. Aplicação em filantropia. 2009 a 11, 170 milhões, 2012 a 14, 215 milhões de reais, né, que é o valor da nossa contribuição social. Vários projetos com gestores locais de apoio ao SUS, né? Eu gostaria de salientar esse que é o câncer de mama. Então, nós temos um time lá que faz atendimento de câncer de mama, o hospital paga um salário para os médicos tratarem, operarem essas mulheres. Elas não chegam no hospital com a porta aberta, elas vêm através do sistema público, situações específicas, e aí elas, sendo encaminhadas, são tratadas lá, né? Esse programa é espetacular, temos milhares de mulheres já operadas, temos vários programas de gestão, treinamento de médicos de UTI e assim por diante. Mestrado em Gestão de Tecnologia, Inovação e Saúde, vários deles, né? E sempre trabalhando como uma instituição privada. Quais foram as metas para o programa de mama e o que foi executado, né? Vou mostrar o espírito da coisa. E mostrar que o hospital hoje, com esse negócio de formar gente, está no país inteiro. Nós temos gente treinada por nós no país inteiro, né? O Hospital Infantil Menino Jesus, que a gente atende lá, faz a gestão com eles, um monte de cirurgia, consulta, AMAs, aliás, vários outros. E aqui o slide mais importante.
Tudo isso existe por causa dessas 4 pessoas. Eu sou geração seguinte, eu e tantos outros agregamos, mas os 4 pilares são essas 4 pessoas. Dona Adma Jafé, que foi quem inventou o hospital. A dona Violeta Jafé, que foi aquela que fez com que o hospital renascesse, vamos dizer assim. O Dair Kutaiti, quem deu a cara para o hospital, definiu as diretrizes, o comportamento ético, moral, o humanitário da instituição, a busca da excelência. Então, isso tudo veio da percepção dele em relação ao que teria que ser essa instituição. E ao Hassib Mofarrege, que representa aqui todos os empresários que, de uma forma ou de outra, se envolveram. Alguns mais, outros menos. Mas se não tivesse havido um Hassib na nossa história, certamente a gente não estaria onde chegou. Porque não foi o Hassib mais quem veio junto. Então, um se motiva e doa um pedaço, outro doa outro pedaço, outro doa um pedaço. Então, tem uma história até que é engraçada. O Donald Trump, o eventual presidente dos Estados Unidos, um dia ele veio fazer um fundraising aqui para o Sírio-Libanês, tem uns 20 e poucos anos. E ele era muito amigo de um tio meu. Então, foi um jantar que tinha mais de 1000 pessoas, e olha, isso daqui, começou a vir dinheiro. Aí o mestre de cerimônia chegou para ele e falou assim, bom, Donald, e quanto você vai dar? Não, nem pestanjou, falou, eu? Olha eu aqui. Mas a doação dele foi ele ter feito o evento acontecer. Todo mundo foi lá porque todo mundo quer conhecer quem era o Donald Trump. Então, por isso que eu falo que cada um doa alguma coisa, não precisa ser exclusivamente um cheque, né? A gente tem sempre o que pode doar, né? E voltando à história da paixão, meu último slide, meu pai me ensinou que a medicina tem que ser exercida não como uma coisa de sacrifício, mas como uma missão na vida. E acho que é isso que ele fez com que o hospital incorporasse, e fez com que eu e tantos outros assistentes dele também, ex-assistentes, incorporassem em suas vidas profissionais. Então, o efeito multiplicador das lideranças, sob todos os aspectos, inclusive no comportamento e no ensinamento para aqueles que o sucedem. Muito obrigado pela atenção.